Olá, como vocês estão? Muitas emoções nos últimos dias, não é mesmo? Eu recebi tantos comentários, tantas mensagens, tantos áudios e todos unânimes na mesma sensação de emoção, de sentimentos em relação aos últimos acontecimentos aí que vocês que me acompanham sabem bem do que estou falando. E para um bom entendedor, meias palavras basta. Como diz minha amiga aí, Dona Isilda Vicente, um pingo é uma letra, não é assim? Então, o que eu quero dizer a seguir? Eu li um comentário tão estúpido, mas tão cretino, que tive que aguardar alguns dias para tentar vomitar aquilo, né? Excluir da minha memória e poder falar sobre aquilo hoje. O comentário lá sobre um vídeo de um determinado pinguço, vamos falar assim, um pinguço. Aí uma certa criatura escreveu nos comentários que era melhor ser pinguço do que ladrão. Aí eu refleti, mas, gente, o mesmo pinguço a quem ele se refere é o verdadeiro ladrão que toma tudo do irmão. Pois então, as coisas estão tão distorcidas hoje em dia que o bem parece o mal parece o bonzinho. E eu escutei uma reflexão de um grande filósofo, o Cortella. E ele diz mais ou menos assim, né? Que nem sempre aquela pessoa que é um pouco mais explosiva, ela é ruim, não. E nem sempre aquela pessoa que aparece para você falando mansinho, mansinho, que nossa, né? Nem sempre essa pessoa é a boa. E fez uma comparação de que Pedro, o discípulo, apóstolo de Jesus, era muito, como que eu vou dizer, um tanto quanto explosivo, vamos usar a mesma palavra, porque ele contestava, porque ele argumentava até com o próprio Jesus, né? Mesmo assim, ele foi escolhido para cuidar da igreja de Jesus, né? A igreja é Jesus, é a rocha, né? E falou, né? O nosso filósofo comparou Pedro e Judas, que Judas era muito mansinho, muito suave, mas foi quem traiu Jesus com um beijo no rosto. Então, meus amigos, às vezes essa pessoa aqui que vos fala, que escreve textos fortes, e é da mesma maneira como eu falo, isso sou eu mesma. Eu não vim para a rede social para ser estrelinha, mas para usar a palavra, a escrita, como um protesto. Há coisas erradas que a gente conhece, não que eu seja juíza e muito menos que eu seja perfeita. Não sou perfeita e não aceito as exigências de certos grupos para que eu seja perfeita. Estou no meu trabalho de evolução, assim como todos nós. E o fato de eu acreditar, ter fé, ter confiança, ter minhas orações no Divino Pai Eterno, não me faz cega diante as instituições, igrejas, política, etc. Certo? Vou repetir, para um bom entendedor, meias palavras basta. Então, tem pessoas que são coniventes com Judas, ladrões, pinguços,
criaturas que infringem o tempo todo muitos dos mandamentos da lei de Deus. Como, por exemplo, não levantar falso testemunho, e criaram calúnias contra alguém inocente, a quem queremos muito bem. Mediante essas calúnias, que mesmo a pessoa provando sua inocência, ainda assim lhe tomaram tudo. E existe uma instituição, parte dessa instituição, que aplaude, que é conivente com um golpe vergonhoso. É lamentável a maldade contra alguém tão especial no coração de milhares de pessoas. E é lamentável marionetes que acreditam em homenzinhos, em bonequinhos reborn, porque é assim que são essas criaturas Judas, como bonecos reborns, vazios, sem coração, sem alma, sem sentimento, sem culpa. No fundo, são fracassados porque eles não realizaram. Eles sabem quem realizou. Eles sabem quem é que tem o dom, que é escolhido de Deus. Eles sabem e se incomodam com o carinho e o afeto genuíno de milhares de pessoas pelo irmão. Eles se incomodam com o fracasso deles próprios, porque não adquiriram nada, não conquistaram, não fizeram para aquilo lá, aquelas coisas, aquelas obras tão belas estarem de pé. Sabemos quem trabalhou para essa obra, sempre com muita fé, honestidade. E damos parabéns ao idealizador e realizador de tantas belas obras, ao Divino Pai Eterno. O resto, quem quiser servir o chapéu, que se sirva. Sejam Judas, pinguços, que para mim, para mim e para milhares de pessoas que entendem meias palavras, os mesmos pinguços são os que tomam dos outros. E isso está em várias instituições, seja igreja, seja congregações, seja a política, seja o nosso país. Lamentável, né? Lamentável. E eu não estou preocupada com determinadas opiniões a meu respeito. Deus conhece o coração de cada um de nós. E se eu fosse uma psicopata, se eu não me importasse, eu não estaria aqui nem falando isso. Aliás, eu nunca teria entrado no meu canal para falar palavra nenhuma. Simplesmente faria como os covardes dentro da instituição a que me refiro, a qual me envergonha parte dela. Seria como covardes lá dentro. Alguns quiseram falar e foram policiados por uma hierarquia com interesses políticos. Com interesses aqui, ó, só aqui. E o ouro daquele a quem nós temos tanto afeto é a evangelização. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Agora, é lamentável o entendimento de determinados marionetes que acreditam em homenzinhos, bonequinhos, reborn, Judas, pinguços, essa laia toda aí, e aplaude tomar do outro. Levantar falso testemunho é a mesma coisa que criar calúnias. Tomar do irmão é a mesma coisa que roubar. Mentir, tudo isso daí são coisas tão terríveis e os 10 mandamentos pedem para não fazer isso. E pinguços e Judas infringem isso todo o tempo todo. Aí a minha sinceridade incomoda? É mesmo? Puxa, olha a minha cara de preocupação. Olha a minha cara de preocupação. Aí tem pessoas que, com coisas tão pequenas, ficam tentando envenenar as minhas amizades.
puxar o meu tapete. Isso acontece por aqui, ao redor da minha vida pessoal, vamos falar assim. E vou dizer para vocês que minha vida pessoal, minha vida eu, não está separada do meu eu nas redes sociais. É a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa. Os mesmos textos saem daqui, ó, do coração. Não são para fazer sensacionalismo. Não entrei nesse canal para ser estrelinha de nada. Foi simplesmente os meus instintos, a minha sensibilidade e a minha fé no Divino Pai Eterno não está em pauta quando eu admiro, respeito determinados sacerdotes, artistas, seja quem eu nutra respeito e admiração. Então, uma coisa é a nossa fé no Divino Pai Eterno, outra coisa são as distorções. Eu só queria dizer isso. Para bons entendedores, entenderam tudo. Quem quer usar o chapéu, sirva-se. E eu tô cansada. Eu apenas sou eu. Eu apenas ainda existo. E eu não tenho que explicar nem que provar nada para absolutamente ninguém. Porque quem interessa saber tudo sobre mim é Deus. E Ele já sabe. Sem mais.